Num desdobramento explosivo da Operação Lava Jato, foram presos o ex-ministro dos governos petistas, Paulo Bernardo, e outras 7 pessoas. Trata-se da Operação Custo Brasil, que investiga, um esquema de desvio de dinheiro de empréstimos consignados para servidores federais. O ponto de partida dessa nova operação foi a delação do ex-vereador do PT, Alexandre Romano. Foi ele quem intermediou a contratação da empresa de tecnologia que gerenciava, então, os empréstimos. O comboio da Polícia Federal que trouxe o ex-ministro Paulo Bernardo e também os outros detidos na Operação Custo Brasil chegou aqui ao prédio da PF pontualmente às 8h40 da noite desta quinta-feira. Todos os presos durante a operação passaram a noite na carceragem da Polícia Federal. Antes, eles passaram pelo Instituto Médico Legal. O juiz Paulo Bueno de Azevedo decretou as prisões para garantir a aplicação da lei, a ordem pública e também a instrução criminal, quer dizer, evitar que os suspeitos prejudicassem as investigações. O ex-ministro Paulo Bernardo estava em Brasília, no apartamento da mulher dele, a senadora do PT, Gleisi Hoffmann. O local foi todo revistado. Os policiais também foram no apartamento de Paulo Bernardo, em Curitiba. De lá, eles levaram documentos e também equipamentos eletrônicos. Eles vasculharam ainda a sede do PT em São Paulo, onde recolheram pilhas de documentos. Segundo os investigadores, o esquema de corrupção começou em 2010 e durou até agosto do ano passado. Nós identificamos ao longo da investigação o envolvimento de servidores do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, tanto de primeiro, segundo como terceiro escalão. A operação dessa quinta-feira é um desdobramento da Lava Jato. De acordo com a investigação, os desvios eles começaram quando o Ministério do Planejamento contratou uma empresa de informática, a Consist, para administrar o sistema de crédito consignado dos funcionários públicos. Segundo os investigadores, a Consist arrecadou nesses 5 anos de serviços 140 milhões de reais. 40 milhões teriam sido para pagar o custo real da empresa e outros 100 milhões desviados para o esquema de propina. A fraude acabou chegando, durante esses 5 anos, a mais de 100 milhões de reais distribuídos para esses agentes públicos, políticos e parceiros do esquema de forma ilegítima. Quem coordenou a distribuição desses 100 milhões de reais, ainda de acordo com as investigações, foi o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Quem definia os percentuais a serem pagos, foi o João Vacari. Ele efetivamente era a palavra, não vou dizer a palavra final, mas era pelo teor das colaborações e dos e-mails, das provas que nós analisamos, ele era a pessoa que definia os valores. 7 milhões de reais, segundo a investigação, foram destinados para Paulo Bernardo. O percentual da propina para ele começou com 9,5%, enquanto ele era ministro do Planejamento no governo Lula. E continuou mesmo depois que ele foi para o Ministério das Comunicações no governo Dilma, caindo para até 2,5%. Os pagamentos passavam, segundo as investigações, pelo escritório do advogado Guilherme Gonçalves, em Curitiba, que teria pago contas de Paulo Bernardo. Nós identificamos pagamento de empregados, deles dois, pagamento de loft, de garagem, de custas de honorários referentes a ações na Justiça Eleitoral. O que nós identificamos era isso, e numa das tabelas, como disse o doutor André, a gente identifica lá fundos Consist, que era o pagamento da Consist para o escritório de advocacia, e esse escritório de advocacia direcionava esse dinheiro, esse valor ilícito para o ministro. O advogado Guilherme Gonçalves não foi preso porque não foi encontrado. Ele participou de 2 campanhas de Gleisi Hoffmann, ao Senado em 2010 e à Prefeitura de Curitiba em 2008. 100 milhões de reais foram desviados de funcionários públicos e pensionistas endividados que se privaram de medicamentos e de suas necessidades básicas para abastecer os cofres de corruptos. Isso tem que nos causar indignação. Isso não pode ser algo natural. A Justiça também decretou a condução de 14 suspeitos para prestar esclarecimentos. Entre eles, o ex-ministro da Previdência no governo Dilma, Carlos Gabas, e o jornalista Leonardo Atuque. Ele teria recebido 120 mil reais sem prestar nenhum tipo de serviço. Na verdade, a corrupção ela é irmã gêmea da sonegação. Elas são irmãs que sempre andam juntas. Quando a gente vê uma corrupção, a gente pode procurar que por perto tem uma sonegação e vice-versa. Agora as respostas são muitas, por isso eu vou ler tudo e pegando o ar aqui para contar para vocês o que os citados disseram.
Bom, a defesa do ex-ministro Paulo Bernardo disse que a prisão é ilegal, que ele nunca foi ouvido no inquérito, mesmo tendo se colocado à disposição. E que a responsabilidade pelo acordo de cooperação técnica era da Secretaria de Recursos Humanos e não do então ministro. O Partido dos Trabalhadores afirmou que a operação de busca e apreensão na sede de São Paulo foi desnecessária e uma nova tentativa de criminalizar o partido. A Consiste disse que vai continuar colaborando com a Justiça. Nós não conseguimos contato com Walter Correia da Silva. O ex-ministro Carlos Gabas disse que vai prestar depoimento em data oportuna. O site Brasil 247 declarou que o jornalista Leonardo Atuc foi convidado a prestar depoimento e fará isso de forma voluntária e espontânea. O advogado de João Vacari Neto disse que as acusações são improcedentes. O Ministério do Planejamento declarou que abriu uma sindicância no ano passado para investigar as denúncias e que poderá abrir processo administrativo se identificar servidores envolvidos em condutas ilícitas. A assessoria do advogado Guilherme Gonçalves negou o envolvimento dele em qualquer irregularidade e disse que ele vai se apresentar à Polícia Federal assim que chegar ao Brasil. São essas, então, todas as respostas.